Vamos começar aí da melhor maneira possível, entregando esse estudo aí nas mãos de Cristo. Ele nos dá direcionamento, abrindo nossa visão. Então vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um acordar, por mais um respirar. Senhor Jesus, nós planejando o nosso dia, meu Pai, futuro, planejando o nosso dia, do dia, mas verdadeiramente nós não sabemos o que vai acontecer. Então, meu Pai, te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com determinada situação, nos dê visão. Que o Senhor venha, meu Pai, se fazer presente, meu Pai, nesse estudo, Senhor Jesus. Sim, meu Pai, se fazer presente, meu Pai, para todas aquelas pessoas que participar de algum momento desse vídeo, Deus, dessa live, no YouTube. Sim, meu Deus, que o Senhor venha abrir nossos olhos, abrir meus olhos, abrir os olhos dos meus irmãos. Sim, meu Pai, que o Senhor venha mostrar aquilo que o Senhor quer revelar para a nossa vida. O Senhor venha mostrar, meu Pai, aquilo que está oculto, aquilo que está fazendo a gente tropeçar. É o que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos guie. Faça parte desse momento agora, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, meus amigos, aí com o estudo bíblico do livro de Provérbios, capítulo 14. Vamos lá. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Ou seja, a mulher é realmente prudente, ela edifica o lar dela, né? Mas aqui é insensata, não tem sabedoria, destrói com as próprias mãos. Mas aqui tem um parênteses também, né? Não aqui, né? Geralmente quem faz a mulher é o marido. Então, isso aqui acaba sendo uma consequência que o marido fez com ela. Acaba que ele moldando, acaba que querendo ele influenciando para ele realmente ter uma esposa sábia. Então não está só na mão da mulher isso aqui. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Nós vimos lá que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor vai fazer nós ficarmos sábios, você ficar sábio. E para temer o Senhor tem que andar pelo caminho reto. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Ou seja, aquele que sabe por onde tem que andar e não anda, ele acaba desprezando o Senhor. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras dos sábios o protegem. Ou seja, aquele papinho que tu dá lá pro insensato acaba se tornando uma vara para ti, que castiga. Mas a palavra dos sábios te protege. Ou seja, conversa com os sábios, em vez de conversar com os sensatos. E querendo ou não, nós sabemos aquela pessoa realmente que ela é insensata, né? A gente sabe. Deus nos mostra aquilo, né? Pô, esse cara aqui tá falando besteira. Nem dá muito papo para ele, nem muita trela para ele. É melhor eu ficar longe desse camarada. Porque em algum momento eu vou sofrer essas consequências. Isso aqui é muito bacana, isso aqui. Antigamente eu não entendi isso aqui. Um estábulo sem boi permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. O que acontece? Essa palavra, ela faz parte de vários setores da vida, né? Colocando para o trabalho. Aí o empresário. Geralmente o empresário é reclamar do patrão. Reclamar do funcionário. Poxa, meus funcionários, não sei o que tal, e aquilo, e chouriço e tal. Aí o que acontece? Se tu não tiver aí um colaborador, um parceiro, né, que vai te ajudar, pode até não ter essa pessoa. Mas o que acontece? Ele vai não ter ela, aí vai ficar limpo lá o estábulo. Lá o ambiente, tu não vai ter dor de cabeça, não vai ter nada.
Ou seja, vai ficar zerado. Tu não vai ter trabalho. Mas também tu não vai ter a colheita. Tu não vai ter realmente aí o fruto. Não vai ter aí a colheita farta. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Que para te ter uma colheita farta, tu vai ter que limpar. Tu vai ter que cuidar lá do teu estábulo. Ou seja, tu vai ter que cuidar lá daquele determinado setor. Ou seja, tudo que... Até uma frase, um dito popular, né? Tudo que faz rir, faz chorar também, né? E tudo que faz chorar, faz rir. Ou seja, para te ter realmente uma colheita farta, tu vai ter trabalho, cara. Tu vai ter esse trabalho de limpar, vai ter esse trabalho de cuidar. Então, não adianta eu reclamar. Caramba, cara, eu tô limpando aqui, trazendo essa analogia direto lá para analogia. Poxa, eu tô limpando aqui a merda do boi, eu tô limpando, tem que limpar esse estábulo. Caramba, cara, tem que limpar isso aqui tudinho. Mano, mas se tu não limpar, se tu não fizer isso, se tu tirar os boi para tu não ter mais trabalho, tu não vai ter também colheita farta, uma colheita abundante. Então isso vale para qualquer coisa, qualquer área da nossa vida. Ou seja, para a gente ter uma colheita farta numa determinada área, a gente vai ter um trabalho também para cultivar aquilo, para cuidar daquilo, senão não vem. A testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentiras. Aquele que é honesto, ele não mente. E aquele que testemunha falsa, ele o tempo todo quer respirar, o tempo todo falando mentira. O zombador procura sabedoria e nunca encontra. Mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Ou seja, aquele cara que realmente é um zombador, aquele cara que é insensato, ele até tenta procurar sabedoria, mas ele não encontra. Por quê? Porque ele é um zombador, ele é um cara que vive em caminhos, ele vive em estrada tortuosa. Então, como ele, pra te ver como tudo se encaixa, né? Lá no início, no primeiro capítulo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria que fala. Então, se o cara não tivesse temor do Senhor, ele vai procurar a sabedoria e não vai encontrar. Não vai encontrar, cara. Ele vai tentar procurar, ele vai ler, ele vai tentar, mas não vai conseguir encontrar. Mas para aquele que tem o temor, aquele que tem discernimento, o conhecimento para ele vem fácil. Ou seja, a sabedoria dele vem fácil. Aqui, ó. Afaste-se do estolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. Aquilo que acabou de falar aqui no início, né? Que a gente acabou de falar aqui, né? A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que castiga. Ou seja, então está falando que afaste-se do estolo, afaste desse tipo de pessoa. Só fala besteira, só fala coisas que não te identificam, que não faz acrescentar na tua vida nada, né? O prudente sabe para onde vai, mas o insensato engana a si mesmo. Ou seja, aquele cara que é prudente, ele sabe o caminho que ele vai trilhar, ele sabe para onde ele vai chegar, mas o cara que não analisa isso, ele mesmo fica se enganando. Os insensatos zombam da própria culpa, mas o justo reconhece e busca reconciliação. Ou seja, o que ele está falando aqui? O insensato zomba da própria culpa. Ou seja, aquele que é insensato, ele, em vez de ele se reconciliar, ele fica zombando da culpa dele. Mas o justo, o que ele faz? Ele é humilde. Caramba, cara, eu realmente falhei. Eu realmente fiz besteira aqui. E ele vai buscar essa reconciliação. Aquela situação que acontece com um amigo ou com um próximo, de tu, sei lá, fez alguma besteira com o cara. O zombador, o insensato, ele não tá nem aí. Ele vai zombar disso e tal, e passou. Mas o justo não, o justo ele vai reconhecer. Poxa, cara, eu errei, caramba, eu errei, realmente eu falhei aqui. Então, me perdoa aí, cara, me desculpa. Ou seja, ele busca a reconciliação. O justo, ele faz isso. Cada coração conhece a sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Ou seja, existe determinada dor que o próximo não consegue sentir, cara. Só consegue sentir realmente aquela pessoa que está passando por aquilo. E também existe também a alegria que tu não vai conseguir compartilhar nem com teu parente, com teu amigo, com tua família. Tipo assim, tu vai conseguir compartilhar, mas não da mesma intensidade. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Ou seja, aquele que é perverso, ele vai ser destruído, cara, a casa dele.
Mas o cara que é justo, procura a justiça, procura ser justo, teme o Senhor, florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando a estrada da morte. Ou seja, existe determinada situação, meus amigos, que a gente pensa que está no caminho correto, mas acaba levando para a morte. Por isso que é importante essa leitura aqui. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Ou seja, o que isso quer dizer? Que às vezes o cara está angustiado, está triste, mas ele está sorrindo por fora, né? Ele está escondendo esse coração aflito. Mas quando esse riso sai, a dor ainda permanece. Poder leal. Aqui também está falando várias situações, né? Cada versículo desse aqui é incrível, né? Cada versículo desse, ele caminha para tem várias ramificações, né? Várias situações. Uma outra delas que acabou de vir aqui comigo, seguinte. O que é esse riso? Às vezes, o cara está com o coração aflito, ele tenta buscar aquele riso, aquela alegria momentânea. Sei lá, uma distração. Não, cara, eu tenho que me distrair aqui, tá? Não sei o quê. Mas quando acaba isso aqui, a dor ainda permanece. Então, o riso, ele não consola um coração aflito. Ele até esconde por algum momento, mas depois ele volta. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Olha isso aqui. O ingênuo acredita em tudo que ouve. Ou seja, aquela pessoa que é ingênua, tudo que fala para ela acredita. Mas o prudente examina seus passos com cuidado. Ou seja, o ingênuo, ele pode até ouvir o cara. Ele não vai chamar o cara de mentiroso também. Mas quando ele é prudente, ele vai examinar realmente. Poxa, realmente isso aqui é verdade que ele está falando? Realmente isso aqui, deixa eu confirmar se realmente isso aqui que ele está falando é verdade. Esse conselho que ele está me dando é verdade. Aqui o sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Ou seja, o sábio, ele tem cuidado por onde ele anda. Ele tem um certo cuidado para evitar esse tipo de perigo, né? Agora o tolo não está nem aí, cara. Ele confia em si mesmo, não, eu sou o cara, eu consigo e tal. E acaba se precipitando. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Olha isso aqui. Eu vi aquele cara que qualquer coisa fica com raiva. Qualquer coisa fica aborrecido. Ele só fica fazendo coisas tolas. O cara que se ira com facilidade, ele faz coisas tolas. Ele faz coisas tolas que às vezes se arrepende. Ou então se prejudica. Ou seja, então aqui Deus está falando aqui, ó. Olha, não se ira com facilidade, cara. Fica na tua. Respira. Conta até 10. Pensa. Mas não te ira com facilidade, cara. Quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Ou seja, a pessoa que é ingênua, ele é revestido de insensatez, ele é coberto de insensatez. Mas o prudente são coroados de conhecimento. Ou seja, o prudente ele busca o conhecimento. Ele busca verdadeiramente conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons. Os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. Isso aqui é fato, né, cara? Rico aqui rico não só é de grana, rico de conhecimento, rico aí de saúde, de família. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Ou seja, tu está desprezando teu irmão, teu amigo, isso é pecado, cara. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Ou seja, quando tu procura aí, realmente planeja fazer o bem, tu vai encontrar amor e fidelidade de Cristo. Aqui, o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa afiada leva à pobreza. Olha aqui, ó. Ou seja, é do trabalho, mano. É só a ação que vai realmente trazer esse lucro aí, que vai trazer o resultado para ti, para nós. Mas o cara que fala muito, cheio de papinho, ele vai levar ele à pobreza.
A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Isso é fato, né, cara? Quem teme o Senhor está seguro. Ou seja, quem teme o Senhor tem sabedoria. Quem teme o Senhor, ele vai pelo caminho correto. Quem teme o Senhor, ele está numa rocha, ele cessada, ele está seguro. Ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida. Ajuda a escapar das armadilhas da morte. Aqui, ó, tudo se conecta. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva. Tá vendo aquilo que ele acabou de falar aqui, né? Ele fala aqui, quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Aqui ele está falando de novo aqui, ó. Quem tem entendimento controla sua raiva. Ou seja, não se ira com facilidade. O cara que é inteligente, o cara que é sábio, ele controla essa raiva, ele consegue se controlar. E quem se ira facilmente demonstra grande sensatez. O contentamento da saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Ou seja, quando tu te contenta com o que tu tem, contenta não, contenta. Quando tu é grato pelo que tu tem, quando tu reconhece aquilo que Deus te deu, pode ser um pouco, mas tu está satisfeito com aquilo, ele é até saúde para o teu corpo. Não que tu está acomodado com aquilo, né? Aqui não está dizendo isso. Se você está acomodado com o teu, não está dizendo isso. Ele está dizendo que você está contente. Ou seja, aquilo que Deus vai te dando, tua esposa, teu filho, tua filha, teus bens, até teus bens mesmo na tua casa, sei lá, o teu carro, sei lá, alguma coisa assim, tua conquista, tua saúde. Ou seja, quando tu tem tá contente com isso, tu reconhece realmente isso traz até saúde pro corpo. Agora, quando tu inveja, nós invejamos, né? Ou seja, quando a gente vê lá um irmão que conquistou algo, alguma coisa assim, e tem inveja disso, isso é câncer nos ossos. Ou seja, então não adianta inveja. A inveja não é para quem a inveja não é para quem é aquele que está recebendo a inveja. É para o invejoso realmente, é câncer dos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador. Ou seja, quando tu aí oprime aquele cara necessitado, tu está insultando aí Deus. Mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. Ou seja, realmente o sensato, o sábio, tu encontra sabedoria no coração dele, porque ele busca. Mas se for ver o coração do tolo, não tem nada. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que envergonham. Ou seja, mais princípios fortalecendo aí a nossa vida, mais princípios aí claros e nítidos de buscar verdadeiramente essa sabedoria, essa sabedoria para a nossa base da nossa vida. Porque se a gente não buscar isso aí, cara, a gente cai, a gente acaba aqui buscando qualquer caminho. Já pensou, cara, se a gente recebesse esses conselhos quando a gente está na nossa idade? Porque geralmente a gente vê, né, que o judeu, ele geralmente um judeu é um povo próspero. Na verdade é um povo perseguido, mas também um povo muito próspero. Por quê? Porque toda essa sabedoria é ensinada desde pequeno, verbal. Ou seja, imagina se a gente recebesse isso desde pequeno. Se tivesse recebido, na verdade, desde pequeno. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde a gente ter recebido. A gente está recebendo hoje por algum propósito, por alguma situação. E a gente pode transbordar isso na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos. E isso aí vai se perpetuar, cara, a vida toda. Então, busca a sabedoria verdadeiramente. Busca aí o temor de Cristo, o temor do Senhor.
que você vai ser um homem sábio, vai ser um homem prudente, um homem cauteloso, um homem que vai conseguir avançar. Ou seja, não vai ser aquele cara que vai subir um pouquinho e vai arrear com tudo. Você vai construir degrau por degrau, degrau por degrau. Então busque verdadeiramente sabedoria. Beleza, meus irmãos? Concluímos em mais um capítulo 14. Como eu falo, esse estudo não é só para você, é para mim também. Ou seja, eu não estou aqui atrás de seguidor, não estou aqui atrás de quantidade aqui. Poxa, tá 100 mil pessoas aqui na live. Não, claro que é bom, né? Quanto mais, melhor. Mas é que meu intuito principal é concluir todo esse capítulo, esse estudo bíblico aí, até o capítulo 31. Independente se der alguém, se não der ninguém, se der muito, se não der ninguém, eu estou fazendo aqui o que Deus tocou no meu coração, de fazer a minha parte, de estar aqui compartilhando, transbordando isso na minha vida e na vida do próximo aí que eu estar passando. E dá para muita gente estar revendo lá também no YouTube e estar compartilhando aí. Beleza, meus irmãos? Então vamos fazer a nossa oração. A gente está aí entregando nosso dia a Cristo. Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, Pai. Meu Pai, como disse anteriormente, meu Pai, nós planejamos nosso dia, mas nós não sabemos o que acontece, o que vai acontecer. Meu Pai, que o Senhor venha nos livrar, meu Pai, do mal, nos livrar, Espírito Santo, do acidente, nos livrar, Senhor Jesus, do pecado, nos livrar, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não te agrada. Sim, meu Pai, nos livrar, meu Pai, do caminho dos tortuosos. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, a nossa saúde, abençoar, Pai, a nossa família, abençoar, Espírito Santo, a saúde, meu Pai, dos familiares, a saúde do próximo, que o Senhor venha, meu Pai, meu Deus, abençoar o trabalho de cada um que está aqui nesse momento. Sim, meu Pai, que está aqui assistindo, ou que vai assistir futuramente. Sim, meu Deus, que essas palavras, meu Pai, que acabamos de ver, que venham ficar gravadas em nossa mente, em nossos corações, e que venhamos, meu Pai, cada dia que passa, ter esse temor a Ti. Cada dia que passa, buscar verdadeiramente essa sabedoria e encontrar, meu Pai. Meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por tudo, meu Pai. Nós te louvamos, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo que acontece em nossas vidas, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, nos dê sabedoria. Meu Deus, nós entregamos, Pai, a nossa vida. Nós entregamos, meu Pai, o nosso dia, a nossa família, em Tuas mãos. Amém, meus irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida aí grandiosamente. Um dia abençoado para você. Beleza? Valeu, meus irmãos. Um abraço.